Minha saudação fraterna a todas e todos. Continuando então o nosso projeto de enriquecimento, vamos aqui ao nosso próximo texto. Os textos na prova oral. Modo de uso. Revisar este capítulo antes de toda a prova oral. Exercitar-se pessoalmente ou em pequenos grupos. Utilizar estes conselhos para aperfeiçoar seus exercícios escritos. Primeiro, métodos de trabalho. Letra A. As regras do jogo. A explicação e o comentário de texto podem, evidentemente, dar lugar a provas orais, quer se trate de exames, quer de concursos. As regras dos jogos, variáveis, dirão a respeito a o tempo de preparação, 20, 30, 60 minutos. A duração da exposição, 10, 15, 20 minutos. A existência ou não de uma fase de arguição após a exposição. A existência e a natureza de um programa ou um ou vários autores em história da filosofia, agrupamento de textos em torno de uma temática. B. O treinamento. Seja como for, convém preparar-se ao longo de todo o ano, tão logo surja a ocasião. Se não surgir, é preciso criá-la, trabalhando com colegas, por exemplo. A rigor, pode-se também praticar sozinho, com a presença eventual de um gravador. Hoje, os celulares têm esse recurso, né? O mais impiedoso dos censores, o que obriga a só utilizar essa técnica com precaução, sobretudo para quem tiver o moral frágil. Se nos prepararmos para uma prova bem definida, cujas exigências são conhecidas de antemão, cumpre, evidentemente, inserir-se nesse contexto. Mas, se não fosse esse o caso, se houver várias provas diferentes, ou se quisermos trabalhar pessoalmente, cumpre interessar-se tanto pela explicação quanto pelo comentário de texto em todos os contextos. História da filosofia, filosofia geral. Insistiremos sobretudo nesse ponto, o caráter eminentemente formador da preparação para a prova oral. Com efeito, como as regras do jogo e os limites temporais são extremamente estritos, é muito menor a tentação de deter-se no caminho ou devagar. Nada melhor que o exame oral para aprender a controlar o tempo e a enxugar nossas apresentações de todo enfatuamento retórico. O oral é, portanto, uma excelente ocasião de trabalhar com um relógio diante dos olhos, o que deve modificar o conteúdo do próprio desempenho. Constatar-se-á, assim, por exemplo, que o início do texto é base sempre privilegiado e o final do texto negligenciado por falta de tempo e de atenção. Além disso, durante uma exposição, não se sente o tempo passar. Como surpreender-se com que tantos estudantes só consigam explicar ou comentar a metade do texto? É preciso estar ciente disso e ajustar-se de antemão. Permanecendo válidas todas as recomendações da própria escrita. É preciso e é suficiente infletir o trabalho nas direções apresentadas a seguir
impostas pelas condições da prova oral. Letra C. O caráter oral do oral. Essa obviedade, de modo nenhum, é um gracejo. A experiência prova que essa noção, embora fundamental, é geralmente muito mal assimilada. É compreensível o que acontece com os candidatos numa prova oral. Levados pela emoção, procuram aplacar seu sentimento de insegurança, buscando no papel uma tábua de salvação. Cumpre, no entanto, lutar com todas as forças contra essa tendência por duas razões. Número 1, o caráter oral é parte integrante da prova. No exame oral, dirigimos-nos a alguém, esforçamo-nos por proferir um discurso vivo. Essa dimensão dialogal é constitutiva do exercício. Não há exame oral sem essa dimensão de comunicação. Um exame oral não é uma prova de leitura. Os professores que proíbem seus estudantes de ler o texto que prepararam têm, portanto, toda a razão. Eles se opõem, assim, a um verdadeiro desvio da prova, para não falar do castigo que tal método representa frequentemente para o auditório. 2. A confecção de um escrito perturba completamente a preparação que se impõe. A atenção que deveria ser dedicada ao texto é deslocada para o papel. O texto que o estudante deveria passar meditando sobre o autor é dilapidado num trabalho manual insípido. Confiante em seu escrito, o único objeto de sua preocupação, ele esquece o texto a explicar ou a comentar para encerrar-se em sua própria prosa. Em caso de erro ou de esquecimento, é incapaz de corrigir a pontaria e se compromete irremediavelmente. Como surpreender-se depois com os maus resultados obtidos? Tal método é uma verdadeira máquina de fazer fracassar a apresentação. Na prática, existe apenas um recurso radical. Para não ser tentado a ler, é preciso não escrever. Entenda-se, não se trata de dispensar a rede de proteção que as notas constituem. Apenas elas não devem ser redigidas completamente. Explicamos mais adiante como proceder. No início, é normal sentir um certo temor em lançar-se desse modo. Mas é preciso acostumar-se. Com o tempo, essa técnica revela-se mais fácil do que se imagina. Inclusive, é nitidamente mais prática, por ser difícil consultar um texto completamente redigido. Em suma, é preciso aceitar jogar-se na água. O estudante será recompensado ao constatar que o sentimento de terror preventivo que toma conta de muitos provém do imaginário. Os mudos de exame são uma espécie raríssima. Resumindo, a prova oral não é uma prova de leitura. Não redigir completamente, exceto o início da introdução e a conclusão. 2. O plano destinado ao oral. Para ajustar seu plano, torná-lo funcional e eficaz, o estudante deve partir das condições reais da prova oral. Como diferenças marcantes em relação à prova escrita são o caráter oral e a brevidade dos prazos impostos, preparação e apresentação. O plano deve ser muito mais sumário e muito mais claramente
assinalado. Letra A. O fator tempo. O tamanho do plano deve ser proporcional aos prazos impostos de preparação e apresentação. De nada serve elaborar um plano que obrigará o candidato a omitir a terça parte ou a metade da preparação para não esgotar seu tempo somente com a primeira parte. A menos que ele se deixe in- eh, interromper pelo interrogador durante a apresentação, o que é sempre desastroso. A contagem dos minutos é, portanto, o primeiro fator determinante. B. A destinação do plano. É preciso que o ouvinte possa acompanhar sem se perder quando não dispõe de nenhum papel para se orientar. O refinamento dos planos destinados à prova escrita, dissertação, explicação ou comentário, não é apropriado. O oral exige um balizamento do tipo rodoviário, com grandes placas indicadoras, as, as mais simples e breves possíveis, e não a multiplicação de placas de um cruzamento citadino. C. As notas tendo em vista o exame oral. Na prática, o candidato ao exame oral deve escrever o mínimo possível e concentrar-se em anotar de maneira muito esquemática um certo número de indicações. As articulações, as noções essenciais, as linhas gerais das análises, os detalhes significativos, as referências e elementos de discussão necessários para um eventual comentário. Tudo isso deve ser apresentado em estilo telegráfico, com círculos, flechas ou mesmo cores, para que se possa identificar à primeira vista o que se busca. Pela mesma razão, deve-se utilizar apenas uma face das folhas, jamais o verso, para não ter que virá-las durante a exposição, o que é o melhor meio de perder o rumo. Há duas exceções importantes a essas restrições referentes à escrita. É prudente redigir pelo menos a primeira frase da introdução para lançar-se e preparar com cuidado a conclusão, para não dizer bobagens depois que se está aquecido. O dispositivo da preparação deve, portanto, ser montado de modo a poder-se consultar as notas com um simples olhar. Toda a atenção devendo estar constantemente concentrada no texto a explicar ou a comentar. Isso não é um detalhe, mas um elemento fundamental do êxito. Com efeito, 1. Trata-se de um teste para o interrogador, pois a atitude física do candidato é um critério que não engana. Ele olha para as suas folhas, deixando de lado o texto, ou concentra-se no texto, deixando de lado as folhas. 2. Trata-se de um meio de controle e de recuperação para o candidato, pois essa atitude é a condição necessária de um diálogo constantemente mantido com o texto. Portanto, o único meio de ajustar o andamento do discurso e depois responder convenientemente às eventuais perguntas. Os estudantes experientes bem sabem, durante o tempo de preparação, as ocasiões de equívoco ou de esquecimento são incontáveis. Se eles se apegarem às notas, apegam-se também a seus erros eventuais. E não poderão mais se recuperar quando ainda há tempo. Aliás, nada mais penoso do que ser chamado à ordem, isto é, ao texto, pelo examinador, quando você não sabe mais o que deve ser visto ou ficou incapaz de ver, por falta de disponibilidade de espírito. 3. Trata-se da
ocasião de tornar fisicamente sensível a referência ao texto, fazendo sobressair pelo tom e a intensidade da voz a frase tirada do texto, distinguindo sua explicação ou seu comentário. É preciso aprender a não confundir num magma indiferenciado o autor e o estudante que fala dele. É preciso aprender a avaliar o tom e a fluência, a dar um ritmo, nem muito precipitado, nem muito lento, para servir da melhor maneira o autor, o próprio discurso e, admitamo-lo, os interesses diretos do estudante à avaliação. Não cabe surpreender-se nem melindrar-se com isso. O exame oral requer uma certa dimensão teatral. Não se trata de vender melhor uma mercadoria, mas de mostrar de maneira expressiva que um verdadeiro trabalho, que é de reflexão filosófica viva, se produz enquanto se fala aos olhos de um público, ainda que reduzido a um simples examinador. Na prática, é muitas vezes útil anotar diretamente o texto, se for possível. Explanar pessoal, fotocópia. Exemplar pessoal, fotocópia. É de longe a melhor fórmula. Pode-se, inclusive, prever sinais de remissão às próprias folhas, nas quais terão sido sumariamente indicados os comentários ou complementações que se impõem. Resumindo, fazer sua apresentação com um relógio diante dos olhos. Ajustar o plano e as notas aos tempos de preparação e de apresentação. Escrever apenas numa face das folhas, jamais verso. Centrar a atenção no texto e não nas folhas. 3. Aqui quero dar uma sugestão também. O nosso celular, eles trazem um aplicativo lá, do próprio aplicativo do despertador, tem lá o cronômetro, né? Que você pode ir lá colocar o tempo e fazer ali o teste, né? Com o cronômetro rodando. 3. Os ajustes próprios ao exame oral. Letra A. A arte de apresentar. 1. A leitura do texto é inútil, salvo a pedido expresso do interrogador, pois ela ocasiona enorme perda de tempo. 2. Deve-se restringir a introdução ao mínimo necessário, indicando o mais brevemente possível tema, tese, objetos de discussão, problemas, ajustando a pontaria ao tipo de exercício pedido, explicação ou comentário, dentro ou fora de um programa de história da filosofia. A experiência prova que 15 ou 20 minutos passam muito depressa e que é uma tolice, até mesmo um suicídio, dedicar 5 minutos ou mais a uma tarefa dessa natureza. Convém, portanto, mais do que nunca, proscrever as apresentações retóricas. Deve-se proscrever igualmente qualquer resumo prévio do texto que leva a repetir várias vezes a mesma coisa e consome um tempo precioso. 3. O anúncio do plano deve ser breve e o menos escolar possível. Proscrever a retórica vazia do tipo: começarei por expor uma primeira parte, etc. Esses rituais convencionais serão substituídos por interrogações fundamentais, enunciadas de maneira lapidar, sem rodeios. As explicações e respostas virão mais adiante. Quando se começa a frasear, não se faz o que é pedido e se confessa implicitamente sua incapacidade. Cumpre assumir ousadamente suas responsabilidades, em vez de confiar ao interrogador a tarefa de fazer ele próprio a tiragem.
4. É preciso contentar-se com um plano simples e redondo, em 3 pontos no máximo. Não se hesitará em repetir uma pergunta já enunciada na introdução para apresentar uma nova parte. 5. A conclusão deve ser sóbria e breve. Como ela é o lugar de todos os perigos, em razão do impulso adquirido na exposição, do desejo de brilhar pessoalmente, etc., é indispensável ater-se ao que foi preparado previamente. Serão proscritas, assim, todas as ampliações, sempre vagas e incertas, bem como as sentenças sem apelação. B. A arguição. A arguição após a exposição é uma prática corrente. Ela faz, então, parte da prova, que de modo nenhum terminou quando se encerrou a sua apresentação. Parece difícil preparar-se para ela. No entanto, 1. Sempre se é responsável indiretamente pelas perguntas que serão feitas. Os erros e os esquecimentos são as primeiras ocasiões disso, mas as alusões também são pretextos para questionamento. Por isso é prudente controlá-las de antemão. Por exemplo, de nada serve citar um nome de autor para dar a entender que o conhecemos, se ele não foi lido. O examinando cairá na própria armadilha. Conhecendo o assunto, os mais hábeis podem adquirir a arte da alusão, que permite fazer-se arguir sobre um de seus pontos fortes. Essa técnica é legítima. Ela também faz parte do jogo no exame oral. 2. Deve-se adotar uma atitude ao mesmo tempo receptiva e ativa. Receptiva às observações que apontam negligências ou extravagâncias, ativa para repará-las da melhor maneira possível. Portanto, é preciso evitar curvar-se, aceitando qualquer objeção sem discussão, esperando deste modo agradar ao examinador, escutando-o passivamente. Mas é preciso igualmente evitar mostrar-se arrogante ou obstinado. Quando o examinando é questionado, deve responder com os meios disponíveis. Se for necessário um esforço de retomada, deve tentá-lo. Muitas falhas podem assim ser parcialmente compensadas por uma participação ativa na arguição. Se não sabe realmente responder, deve aceitar render-se. Isto será sempre melhor do que inventar qualquer bobagem para preencher um silêncio incômodo. Resumindo, não ler o texto salva pedido expresso. Introduzir da maneira mais breve e rigorosa possível. Reduzir a estrutura da exposição às questões essenciais claramente definidas. Jogar honestamente o jogo da arguição. Tudo bem, terminamos então essa parte, né? Então, bons estudos, boa leitura.